Às vezes, o tempo não grita, ele observa. E quando resolve falar, revela verdades que ninguém estava preparado para ouvir. Essa é uma daquelas histórias simples, quase invisíveis, mas que carregam uma lição poderosa sobre honestidade, comportamento. Se essa história tocar você de alguma forma, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa lembrar que caráter não se anuncia, se prova. Agora me diga nos comentários, você faria o certo mesmo se ninguém pudesse te recompensar por isso? Eu aprendi cedo que honestidade não faz barulho. Mas o tempo nunca concordou com isso. E essa história começa exatamente assim, com um peso pequeno demais para alguns, grande demais para ignorar. Era só um objeto esquecido, nada que virasse notícia ou chamasse atenção. Mas às vezes são essas coisas pequenas que colocam a alma inteira à prova. O gerente viu a cena e soltou um riso curto, desses que cortam mais do que palavras. Um riso de quem acha que esperteza vale mais que entrega. Para ele, honestidade era ingenuidade bem embalada. E talvez, por um segundo, ele tenha acreditado nisso de verdade. Só que nem toda reação é a última palavra. Do outro lado do ambiente, tem gente que manda falando alto, e tem gente que manda entendendo tudo. E esse olhar quieto carregava mais poder do que parecia. Enquanto um ria, o outro analisava. Enquanto um diminuía, o outro media. O contraste era claro como luz e sombra no mesmo chão. E ninguém ali percebeu. Só queria dormir em paz naquela noite. Mas há decisões que não terminam quando a gente vira as costas. Algumas ficam esperando o momento certo para voltar. E quando voltam, voltam do jeito mais inesperado. Às vezes como surpresa, às vezes como justiça. Porque o tempo não esquece. Um ambiente de rotina, cheiro de café velho no ar, passos apressados, vozes misturadas. Nada ali parecia especial. Justamente por isso, ninguém imaginava que uma decisão simples fosse abrir uma história tão profunda. O objeto estava lá, esquecido num canto improvável. Não brilhava, não chamava atenção, não gritava. E olhar melhor muda tudo. A mão hesitou antes de pegar, não por medo, mas por consciência, porque ao segurar aquele objeto vinha junto uma escolha silenciosa. Fingir que não viu seria fácil, guardar também, devolver. Bem, devolver sempre exige mais do que parece. Exige caráter quando ninguém pede. O ambiente não. E talvez por isso mesmo a decisão ganhou ainda mais peso. Quando ninguém vê, a verdade aparece. Quem encontrou respirou fundo, olhou em volta e sentiu aquele aperto estranho no peito. Não era culpa, era responsabilidade. Porque algumas coisas a gente não encontra por acaso. Elas cruzam nosso caminho. Não houve discurso, nem explicação longa. Só um gesto simples, direto, honesto. Um gesto que parecia pequeno, mas que já estava sendo notado. E sem saber, naquele instante, uma engrenagem invisível começou a girar. Porque toda história importante começa assim. A honestidade ali não era obrigação, era escolha. E escolher o certo, quando o mundo oferece atalhos, costuma ser o caminho mais solitário. Mesmo assim, a decisão já estava tomada. Quem devolveu não fez questão de explicar demais. Não apontou virtude, não buscou reconhecimento. Apenas disse poucas palavras, um tipo de dignidade silenciosa, dessas que não chamam atenção, mas sustentam o caráter inteiro. A pessoa sabia que poderia sair dali sem consequências. Ainda assim, preferiu agir como se alguém importante estivesse observando. E talvez estivesse. Porque a honestidade tem esse efeito estranho. O corpo relaxou depois da entrega, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos ombros. Quem já fez o certo contra a própria vantagem conhece essa sensação. Não é orgulho, é paz. E paz costuma custar caro para quem não está disposto a pagar. Do outro lado do balcão, a reação não foi a esperada. Não houve agradecimento imediato. Porque toda atitude honesta é um espelho. Alguns se veem e admiram.
Outros se veem e riem, tentando esconder o desconforto, e essa reação, ainda contida, estava prestes a ganhar voz. O gerente olhou para o objeto como quem olha para algo fora do lugar. Não era surpresa, era descanso. Ele pegou o objeto com 2 dedos, como se fosse algo sem importância, e soltou um comentário atravessado. Nada agressivo, nada explícito, mas o tom carregava julgamento. Um julgamento rápido, superficial, desses que nascem quando alguém não entende escolhas que não faria. O riso ecoou leve pelo ambiente, e naquele instante ficou claro que ali havia visões muito diferentes sobre valor. O gerente parecia confortável em sua posição. Falava com segurança, com aquela autoridade emprestada pelo cargo. Para ele, mandar era falar mais alto, saber mais, enxergar melhor que os outros. Isso às vezes machuca mais do que palavras duras, porque o desprezo ganha força quando não encontra resistência. Quem devolveu o objeto não respondeu. Apenas ouviu, respirou e manteve a postura. Não por fraqueza, mas por convicção. Não era preciso se defender. A decisão já tinha sido um olhar distante, quieto, que não ria nem julgava. Um olhar que começava a conectar tudo. Porque nem todo poder se anuncia, alguns apenas observam. Pouca gente percebeu, mas havia alguém ali que não dizia uma palavra, não interrompia, não reagia, não se posicionava. Estava encostado mais ao... Não se impressionava fácil, não tirava conclusões rápidas. Seus olhos iam do objeto à pessoa que devolveu, depois ao gerente, e voltavam. Cada gesto, cada tom de voz, cada riso fora de lugar ficava registrado. Ele não precisava perguntar nada. A cena falava sozinha. Quem devolveu? O dono conhecia bem aquele tipo de riso. Já tinha visto antes, em outros lugares, em outras pessoas. Um riso que tenta parecer segurança, mas esconde desprezo. E desprezo, para quem constrói algo do zero, é um sinal perigoso. Enquanto o gerente se sentia no controle, o dono enxergava além do... Quem agiu com honestidade não buscava aprovação, nem sabia quem era aquele homem ao fundo, e talvez por isso mesmo tenha sido tão verdadeiro. Não havia interesse, só integridade. E isso, aos olhos de quem entende de gente, vale mais que currículo. O dono continuou em silêncio. De um lado, havia pressa em julgar. Um riso solto, uma frase curta, uma certeza rasa. Do outro, um gesto simples, feito sem alarde, sem cálculo. O contraste não estava no objeto, mas nas pessoas. E isso começava a ficar impossível de ignorar. O gerente via a situação como um desperdício. Na cabeça dele, o mundo era um jogo de ganho. Já quem devolveu o objeto enxergava diferente. Não pensava em lucro nem em perda. Pensava em dormir em paz, em olhar no espelho sem desviar o rosto. Era outro tipo de riqueza, invisível para quem mede tudo pelo que pode tocar. O dono, em silêncio, comparava, não pessoas. Enquanto um se sentia superior por saber como o mundo funciona, o outro mostrava que ainda acreditava em como o mundo deveria funcionar. Essa diferença não faz barulho, mas muda destinos. Principalmente quando alguém poderoso está atento. O ambiente parecia o mesmo, mas algo já... Porque quando comportamentos tão opostos se cruzam, uma decisão se aproxima. E o tempo, paciente, gosta de escolher o melhor momento para agir. O próximo passo não seria dito em palavras, seria sentido. O tempo passou devagar depois disso. Não em minutos, mas naquele tipo de espera que a gente sente no... O gerente seguiu com sua postura confiante, acreditando que o episódio já tinha sido esquecido. Falava alto, ria de outras coisas. Comandava como sempre. Para ele, aquele momento não tinha peso algum. E talvez por isso mesmo estivesse tão exposto. Quem devolveu o objeto já se afastava, sem... O dono continuava observando. Agora com mais calma, mais certeza, não precisava confirmar nada. O comportamento já tinha contado tudo. E quando alguém entende o que está vendo, o próximo passo deixa de ser dúvida e vira decisão. O silêncio do dono não era indecisão,
Era preparo. Ele sabia que qualquer reação precipitada... Mas o público, quem ouve essa história, já sabe. Algo está prestes a acontecer. Porque toda injustiça silenciosa cria uma expectativa de equilíbrio. E equilíbrio sempre cobra. E quando essa cobrança vem, não chega gritando. Chega firme, inevitável. Como um acerto de contas feito pelo... Mas a verdade é que nunca foi sobre o objeto. Foi sobre a escolha feita no instante em que ninguém estava cobrando nada. É ali que o caráter se apresenta sem máscara. A honestidade raramente traz aplausos imediatos. Muitas vezes ela vem acompanhada de silêncio. O riso do gerente mostrou como algumas pessoas confundem esperteza com valor. Acham que vencer é sempre levar vantagem. Só que esse tipo de vitória é curta, frágil, dependente de posição. Basta o cenário mudar para ela desaparecer. Já quem escolhe fazer o certo carrega algo que não se perde com o tempo. O dono entendeu tudo sem precisar de explicação, porque quem observa com atenção aprende a ler gestos, tons, reações. Aprende que caráter não se prova em grandes discursos, mas em atitudes pequenas, repetidas, quase invisíveis. Essa é a lição que o tempo... E essa revelação silenciosa e precisa ainda guardava sua consequência final, porque entender o valor de alguém é só o começo. O que vem depois é justiça em forma de surpresa. O dono caminhou até o balcão sem pressa. Não levantou a voz, não fez anúncio. Apenas se aproximou como quem vai resolver algo simples. O gerente, ao vê-lo, endireitou. Olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse revendo a cena inteira em silêncio. Depois, perguntou quem o havia encontrado. O gerente respondeu rápido, tentando manter controle, mas já sem a mesma segurança de antes. O dono chamou. Em seguida, virou-se para o gerente. Não houve bronca pública nem humilhação, só uma frase curta, firme, impossível de esquecer. Algo sobre liderança não se medir por cargo, mas por exemplo. O silêncio que se formou foi mais forte que qualquer grito. Porque quem ri da honestidade ensina os outros a fazer o mesmo. Quem devolveu o objeto saiu dali sem saber de tudo. Não viu a decisão completa. Não ouviu o desfecho inteiro, mas carregava algo melhor. A certeza de ter feito o certo. E isso ninguém pode tirar. No fim, o tempo fez o que sempre faz. Revelou. Histórias assim não são raras, só passam despercebidas. Elas não acontecem em palcos iluminados, mas em corredores comuns, balcões simples, decisões rápidas. E é exatamente aí que o tempo trabalha, observando quem somos quando achamos que nada importa. Talvez você já tenha sido quem devolveu algo. A diferença está no que fazemos quando chega a nossa vez de escolher. O tempo não cobra na hora. Ele deixa a cena esfriar, deixa a memória se acomodar, deixa o ego relaxar. E quando tudo parece resolvido, ele volta. Não para punir por vingança. E aprender, quase sempre, começa em gestos pequenos, invisíveis, mas cheios de verdade. Compartilhe essa história com alguém que acredita que ainda vai